Olá! O tema do nosso grupo é o uso precoce de nitazoxanida na Covid-19 leve. O grupo é composto por Amanda Neves, César Barbosa, Douglas Delarete e Letícia Kena. No momento do estudo, nenhuma terapia se demonstrava efetiva. Então, com o conhecimento de que o reaproveitamento de medicamentos é uma ferramenta importante na busca por terapias eficazes, pois reduz os custos de desenvolvimento e os prazos, resolveu-se então utilizar a nitazoxanida na dosagem de 500 mg, no esquema de 12 em 12 horas. Esse medicamento é um antiparasitário comercializado desde 1996, onde demonstrou atividade antiviral de amplo espectro para coronavírus, vírus influenza e vírus de hepatite B e C. Em baixas concentrações, inibiu a replicação do SARS-CoV em células vero, CCL81, que significa que foi in vitro. Esse medicamento apresenta boa disponibilidade oral e ele é bem tolerado. E até o momento do estudo não tinha nenhuma evidência, da segurança ou da eficácia desse medicamento como terapia para a Covid-19. Como objetivos do estudo, tivemos o objetivo primário e os objetivos secundários. O primário era a resolução completa dos 3 sintomas pesquisados, que é a tosse seca, febre e fadiga, após 5 dias de terapia. E os objetivos secundários seria a redução da carga viral de RNA, melhora de parâmetros laboratoriais e biomarcadores de inflamação, redução de incidência de internação hospitalar após o término da terapia. A seleção dos pacientes se deu da seguinte maneira: foram selecionados pacientes adultos apresentando sintomas clínicos de Covid-19, como tosse seca, febre e fadiga, de duração inferior a 3 dias. Então, pacientes com teste RT-PCR positivo para SARS-CoV-2 de amostra nasofaríngea foram selecionados. Alguns critérios de exclusão foram utilizados como o resultado RT-PCR negativo, incapacidade de engolir, condições pré-existentes impedindo a condução segura dos procedimentos do estudo, câncer nos últimos 5 anos, alergia ou hipersensibilidade conhecida à nitazoxanida, terapia com nitazoxanida nos 30 dias anteriores à apresentação e suspeita clínica de pneumonia bacteriana ou tuberculose. Falando um pouco mais da metodologia do estudo, por se tratar de um ensaio clínico, a randomização e o mascaramento foi utilizado. Ela foi realizada por uma alocação aleatória de 1 para 1, utilizando uma lista gerada por computador. A formação do grupo que receberia o placebo e o medicamento foi formado. Os pacientes alocados e os responsáveis pela administração do medicamento não recebem informações sobre qual o grupo paciente pertence, caracterizando assim um estudo também duplo cego. A cor do placebo e da nitazoxanida foram combinadas para garantir que os avaliadores não sabiam da alocação do grupo em todos os momentos. Então, o ensaio seguiu da seguinte maneira: após a seleção e alocação, os pacientes foram para casa. Após 5 dias de tratamento, retornaram ao centro de saúde para a realização de exame clínico, coleta de dados e coleta de amostra de sangue para testes de hemograma completo, proteína C reativa e biomarcadores séricos de inflamação, como a interleucina, fator de necrose tumoral alfa e interferon gama. No braço da nitazoxanida, a administração foi feita via oral, 25 ml, contendo 20 mg por ml, 3 vezes ao dia, por 5 dias. E no braço controle, o placebo também foi administrado 3 vezes ao dia, por 5 dias. Um diário para controle de sintomas foi fornecido e quando os pacientes retornaram ao centro de saúde, eles devolveram o diário e também realizaram uma nova coleta de amostra nasofaríngea e sanguínea, como dito anteriormente. Então, logo após o ensaio apresentado pela metodologia da Letícia, alguns resultados principais foram esperados, como, por exemplo, o que podemos observar é que a resolução completa dos sintomas não diferiu a nitazoxanida e o placebo. E o que a gente consegue observar também pelos estudos é que após 5 dias, a carga viral foi menor no braço da nitazoxanida. A porcentagem da redução da carga viral do dia 0 ao dia 5 foi maior para o braço da nitazoxanida, representando aí 55% contra 45% do placebo, uma diferença então de 10%. 29,9% dos pacientes que receberam a nitazoxanida foram negativos para o SARS-CoV-2 contra 18,2% do placebo, uma taxa um pouco maior ainda. Não foram relatados eventos adversos com risco de vida ou morte em nenhum dos braços. Os eventos adversos mais comuns relatados foram, em primeiro lugar, a diarreia, dor de cabeça e náuseas, sem diferença significativa entre esses grupos.
Os eventos adversos leves a moderados foram relatados em ambos os braços, tanto da nitazoxanida, que era 30,9%, contra o placebo, que era 30,4%. E esses eventos adversos graves, que também foram relatados, como aí pode ser dor de cabeça com ou sem diarreia, foram relatados por somente 4 pacientes, ou seja, e ainda assim mais frequente no braço do placebo, uma frequência bem baixa. A melhora de parâmetros laboratoriais não diferiu entre esses dois grupos. A discussão que a gente chega então é que a nitazoxanida foi segura e reduziu significativamente a carga viral e aumentou essa proporção de pacientes com testes negativos para o SARS-CoV-2, após esses 5 dias estudados com a terapia, em comparação com o placebo, então. Ela não chega a evitar hospitalização e não influenciou em alteração do hemograma, níveis de PCR ou biomarcadores séricos de inflamação. E a resolução dos sintomas, como já foi dito anteriormente, ela não difere entre os dois testes, no caso. A conclusão que a gente chega, então, é que pacientes com Covid-19 leve, de acordo com a resolução de sintomas, não diferiu entre esses grupos após os 5 dias. No entanto, aqueles pacientes que tiveram a terapia inicial com nitazoxanida foi segura e reduziu significativamente a carga viral. Então, a nitazoxanida não atingiu o desfecho primário em pacientes com Covid-19 leve, quando avaliada após 5 dias de terapia. Consistente com os dados in vitro, observou-se então reduções significativas na carga viral após um tratamento de 5 dias em pacientes com a Covid-19. E esse efeito pode ter um impacto muito importante epidemiológico, potencialmente diminuindo a disseminação da SARS-CoV-2 na comunidade, na mortalidade e na morbidade. Nem a frequência nem a gravidade dos eventos adversos diferiram significativamente entre os braços, exceto para a descoloração da urina, um efeito conhecido e inofensivo, sugerindo então que a nitazoxanida é segura para os pacientes com Covid-19 leve. O aumento na frequência da dosagem da nitazoxanida não resultou em qualquer alteração significativa na taxa de eventos adversos. Então, o que a gente consegue concluir é que para pacientes que têm um quadro leve inicial, é um medicamento seguro e que diminui essa carga viral. Nós tiramos os nossos dados do seguinte artigo. Muito obrigada e qualquer dúvida a gente vai responder logo após a apresentação.